já é um grande teste para mim. Então, agradeço a presença de quem está aqui, quem também estará assistindo agora ou depois. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro de Jó. Nosso estudo do livro de Jó. Nós vamos, nesta primeira aula, dar introdução e abertura ao livro. Então, de todas as aulas que nós teremos, talvez essa é a mais chata. Talvez essa é a mais estrutural. Ou seja, nós daremos alguma estrutura ao livro. Olharemos o que Jó diz antes de entrar no livro em si. Então, isso é um pouco mais lento, mas dá uma visão muito melhor para nós para falarmos sobre esse livro. Então, por isso, essa primeira aula eu proponho que nós façamos da seguinte maneira. Primeiro, vamos falar um pouquinho, bem brevemente, sobre autor e data. Depois, nós comentaremos sobre a estrutura desse livro. Veremos algumas visões contidas dentro desse livro sobre o que é o sofrimento, ou o mistério do sofrimento que até hoje atormenta tantas mentes, e mentes brilhantes. Estou falando que gente muito inteligente é atormentado por esse mistério. Então, nós um pouquinho comentaremos isso, e falaremos, por fim, dessa parte de abertura, dessa parte de introdução, motivos para estudarmos Jó. Apenas elencaremos alguns dos motivos mais urgentes para, sim, olharmos para essa epístola. Hoje em dia, obviamente, nós sabemos de algumas situações que nos permeiam, que fazem um pouco mais urgente esse estudo. E introduziremos o livro com os 5 primeiros versículos, dos quais narram como era este homem chamado Jó. Então, falaremos deste maior dos homens do Oriente, Jó. Percebi que algumas irmãs já trouxeram caderno para copiar. Desejam que eu aguarde um pouquinho antes de avançar? Ou posso só falar aqui, totalmente flexível. Então, vamos falar primeiro sobre autor e data. E já começamos a falar nesse momento de incertezas, tá? Não temos certeza de quem escreveu o livro. Muito menos da data em que ele foi escrito, apesar de a sugestão da data ser um pouquinho mais provável do que o próprio autor. Então, alguns sugestionam que o próprio Jó escreveu o livro. Ou seja, que perto dos acontecimentos, ou depois de que concluíram-se os acontecimentos, foi escrito esse livro, relatando os fatos. Outros sugestionam que foi o próprio Eliú que escreveu o livro. O quarto amigo de Jó, como nós veremos. O quarto amigo de Jó, aquele mais novo, mais sábio também, nitidamente mais sábio, depois relatou. Outra possibilidade. E alguns dizem que foi o próprio Salomão. Por ser um livro poético, um livro sapiensal, que eles chamam, ou seja, de sabedoria, é possível que seja o próprio Salomão. Algum desses nós podemos ter certeza? Nenhum deles, não temos certeza. Não sabemos o autor de Jó. Apenas sugestionamos que o mais provável é que seja um desses 3, ou um outro qualquer, que não conhecemos. Então, qual foi a data, primeiro, dos acontecimentos aqui narrados? Isso a gente fala com um pouquinho mais de segurança de que é uma época patriarcal. Lembra quando nós começamos o estudo de Gênesis? E falamos sobre Abraão? Talvez as irmãs que estão acompanhando essa leitura, que foi sugestionada e diária, tenham lido há pouco tempo sobre Abraão. E aquela época que nós chamamos o grande patriarca Abraão, não era só Abraão que era patriarca, não era só Isaac e Jacó, esses são os patriarcas do povo de Israel, mas no mundo daquela época, na antiguidade mesmo, existiam muitas sociedades que eram vinculadas a esse sistema patriarcal.
E Jó era um grande patriarca. Essa é a sugestão pelo enredo do livro. É bem parecida a estrutura do que está acontecendo aqui nesse livro com a estrutura do que poderia acontecer, por exemplo, com Abraão. Então, eles sugestionam, provavelmente, esse livro de Jó. Mas ele está aqui na minha Bíblia depois de Ester, que é depois de que formou-se o povo no Egito, saíram do Egito, foram para o deserto, chegaram, conquistaram a terra de Canaã, tiveram todos os reis, foram levados ao exílio, voltaram do exílio, reconstruíram os muros e o templo, e aí tem o livro de Ester, mais ou menos nesse tempo em que estavam sob o domínio dos assírios. Bem depois, séculos e séculos e séculos depois. E aí Jó está depois de Ester aqui. Mas estamos falando que é mais ou menos numa época de Gênesis. Lá para Gênesis 12 a 20, nessa época, provavelmente, estava acontecendo esse enredo do livro de Jó. Então, é bem antigo mesmo. Bem antigo mesmo. Qual que é a sugestão? 2.500 a 2.000 anos antes de Cristo. Muito tempo antes de Cristo, nessa época, é sugestionada aí de uma época patriarcal. A escrita, ela pode ter sido contemporânea aos fatos, como eu disse. Se foi Jó ou Eliú que escreveram, foi bem próximo de quando aconteceu. Mas a Bíblia, às vezes, não foi escrita em vários livros próximo aos acontecimentos que ela narra. Às vezes, os próprios israelitas passavam esse conhecimento de pai para filho, para neto, para bisneto, e chegou uma época em que isso foi escrito para não se perder. Então, pode ser séculos depois do acontecimento. Então, aqui também pode ser isso. Então, o recorte da escrita pode ser muito grande. Pode ser desde o contemporâneo ao que estava acontecendo, até depois do exílio. Mais de 1000 anos depois, muito tempo depois mesmo. Então, uma maior probabilidade, mas não tem nenhuma possibilidade dentro do livro de Jó de definirmos isso, mas sim fora do livro de Jó, ou seja, pela história, que a maior quantidade de livros compilados foi na época de Salomão. Vocês já ouviram falar do grande reinado do sábio Salomão. Pois bem, no reinado dele, ele definiu que essas histórias que Israel sabia de cor e salteado, passado de pau e para filho nas gerações mais alicerçadas a Deus, né? Tem algumas gerações muito ruins de Israel, ele definiu que fossem escritas. Foi Salomão. Então, muita coisa do Antigo Testamento foi escrita na época de Salomão, colocada no papel, por mais que seja um conhecimento desde Moisés, mas foi escrita na época de Salomão. Então, sugere-se que existe uma probabilidade muito grande de quem colocou isso aqui no papel foi na era salomônica e, possivelmente, o próprio Salomão. Aí explica também muita coisa sobre a riqueza de sabedoria desse livro. É um livro de sabedoria. A estrutura desse livro já mostra que não foi simplesmente, vamos relatar de qualquer forma aqui. Estamos iniciando em Jó os livros poéticos, os livros de sabedoria, que são Jó, próprio Jó, depois Salmos, o maior deles. Por fim, temos ainda Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou Cantares. Então, esses livros poéticos, eles são muito belos, e têm estruturas diferenciadas de poesia mesmo, de poemas geralmente escritos no hebraico. Então, essa poesia hebraica, ela revela algumas coisas muito interessantes, como nós vimos em várias vezes na estrutura de Gênesis, que é a estrutura em quiasmo. Palavra difícil. Quiasmo. Essa estrutura que nós chamamos de quiasmática, que é começar com uma informação e terminar com uma informação oposta a essa, bem parecida. E aí vai evoluindo em opostos até um meio termo. Então, ela vai do A, B, C, D, volta para o C, B e A, em opostos. Ou seja, quem escreveu isso é um gênio.
É realmente alguém que domina a escrita, é alguém que sabe o que está fazendo. Não é por acaso que ele começa nos 2 primeiros capítulos com uma narrativa e depois muda o tom muito de escrita e vai levando os capítulos de uma forma a orquestrar uma poesia hebraica. Por isso é um livro poético. Mas ele segue dentro desse quiasmo uma forma bem interessante. Quem aqui conhece a história de Jó? Pode levantar a mão. Fala assim, eu conheço a história de Jó. Quem aqui conhece os diálogos no livro de Jó? Diminuiu o número de mãos levantadas. Lembremos, 1º e 2º capítulo é prosa. O último capítulo é prosa. Tem 42. E esse meio campo todo? Diálogos, monólogos. Então, nós, com toda certeza, desconhecemos muito sobre o livro de Jó nos diálogos e monólogos. O que a gente conhece geralmente é aquela história de Satanás se encontrando com Deus, falando sobre Jó, depois Jó perdendo todas as coisas, e aí uma parte que a gente sabe que ele lamenta junto com os amigos, e depois no final Deus concede tudo novamente em dobro. Essa é a história que conhecemos de Jó. Esse meio campo leva muitos e muitos capítulos em diálogos e monólogos. Então a estrutura é a seguinte: primeiro, começa com esse prólogo, essa iniciação em prosa, conversando conosco praticamente em uma história. Depois, nós temos a lamentação. O que dá início é uma lamentação de Jó pela sua situação. Então, eles passam dias em silêncio, em luto, os amigos dele que vão visitá-lo, 7 dias em luto, silêncio completo, como nós veremos na próxima aula, e depois Jó inicia um lamento, e aí dá o início ao que nós entendemos por esses diálogos. Vem 3 ciclos desses diálogos. Entre os amigos dele, quem? Zofar, Bildade, Elifaz. Então, sempre nessa ordem de Elifaz, Bildade e Zofar, eles falam e Jó responde. Eles falam e Jó responde. Eles falam e Jó responde. Cada um deles fala, cada um deles tem uma resposta de Jó. Por isso que é bem longo, como nós veremos. Depois, quando eles cessam de falar, Jó ainda se estende num monólogo, louvando a sabedoria que eles não conseguem encontrar. Por isso é um livro de sabedoria. Veem que todas as discussões não estão concluindo, quanto é difícil a sabedoria. E aí surge o último amigo, que estava lá calado até então, Eliú, com a sua fala. Evoluindo depois de Jó, o seu monólogo, todos ouvem, e por fim, e a parte mais tremenda do livro, o próprio Deus faz um monólogo. O próprio Deus fala. E é um monólogo, não é um diálogo. Porque ele fala e Jó fala. Uma vez eu falei, nunca, não vou falar mais, estou quietinho aqui. Então é o monólogo de Deus, que conclui depois dessas declarações finais de Jó, as confissões de Jó, com aquela historinha se encerrando, ou seja, o epílogo também feito em prosa. Então é bem interessante entender essa estrutura, por isso eu vim falar, às vezes é um pouco muito, mais chato, eu queria já entrar no livro. É muito interessante entender essa estrutura, para entendermos o tanto que a gente sabe. Geralmente a gente sabe o A, que é o prólogo em prosa e o epílogo em prosa. O B, o C e o D já é um pouco mais difícil, a gente sabe um versículo ou outro, mas é mais difícil de acompanhar. Pois bem, só dando uma atenção para vocês já saberem como funciona esse ciclo de diálogo, ainda a estrutura, que vai desde o capítulo 4 até o capítulo 27, depois vem o primeiro monólogo de Jó. Primeiro ciclo, ele vai lá e fala, Jó responde. Depois, Bildade fala, Jó responde. Zofar fala, Jó responde. E se encerra o ciclo dos 3 amigos falando com resposta de Jó. E aí volta a mesma ordem e o mesmo ciclo. E com a
assim, com outras palavras, mas com a mesma alegação. Por isso parece até muito repetitivo. Ele faz, diz, Jó responde. Bildade diz, Jó responde. Zofar diz, Jó responde. Só que eles dizem um pouco menos, vamos dizer assim. Tão menos que chega no terceiro ciclo, ele faz, diz, Jó responde. Bildade diz, Jó responde. O que está faltando aí? O que está faltando no terceiro ciclo? Zofar. Zofar não diz nada. Acabam-se, é proposital, encerram-se os argumentos. O que diz cada um desses diálogos? Basicamente, como vocês conhecem a história de Jó, Jó trata muito do sofrimento, do mistério do sofrimento. E a sabedoria aqui está em discutir o que significa o sofrimento no mundo. O que significa existir um Deus poderoso e bondoso e nós sofremos. O que isso significa? E eles discutindo isso, o que ele faz, Bildade e Zofar alegam? Você está em pecado, em um terrível pecado, para merecer tudo isso que está. Qual que é a grande alegação deles? O ímpio sofre, o injusto sofre, o perverso sofre. Agora, se você estivesse bonzinho, íntegro, reto, justo, puro, você não sofreria. Essa é a alegação. Então, em outras palavras, o que os grandes amigos de Jó estão fazendo? Acusando Jó. Eles só vão lá para acusar Jó. Para apontar o dedo e falar, você merece tudo isso. Amigos. Esses são os amigos. Não muda muito hoje em dia também, né? Os grandes amigos às vezes falam grandes besteiras para nós, por mais que às vezes até nos amem mesmo, mas não são tão instruídos na sabedoria ou no conhecimento de Deus. Por isso esse livro traz informações muito interessantes sobre o que não entendermos sobre o sofrimento também. Se nós abrirmos a Bíblia, quase no meio dela, no meio do livro de Jó, lá no capítulo em que Zofar fala, e pegarmos um versículo e citarmos o versículo, um versículo perdido, lembrem-se, está errado o que ele está falando. Está errado. Então nós podemos ter um versículo perdido que está dizendo uma coisa errada sobre Deus. Então, o livro de Jó tem que ter severo cuidado ao lermos e principalmente ao citarmos avulsamente, porque pode ser um dos amigos de Jó falando besteiras. E é um versículo bíblico. Então esse é o cuidado com estes diálogos. Este é o cuidado. Tanto que Deus, no final do livro, repreende os três, falando que eles falaram coisas erradas. Este é o cuidado. Pois bem, nós iniciamos no ano passado, não sei nem se iniciamos no ano passado, mas um estudo em Gênesis. Acho que nem iniciamos no ano passado. Levamos à frente. No ano retrasado, iniciamos um estudo de Gênesis, não terminamos. Ficou lá pelo capítulo 40, 41. E não, acho que terminamos no 40. São 50 capítulos. Passou, acho que 2018, chegou em 2019, não, passou, em 2019 inteiro, chegou no início de 2020 e não concluímos por causa da pandemia, mudamos de assunto. E provavelmente, por enquanto, não retornaremos. Então é algo meio longo, estudar a Bíblia versículo por versículo. A proposta da EBD deste ano é não fazer assim. Então, João Paulo deu um desafio grandioso para mim, eu que sou desses que demora tanto assim, para evoluir, de utilizar em torno de 10 aulas. Então, eis o planejamento. A intenção, primeira e segunda aula, é tratar do primeiro e segundo capítulos. Para quê? Para que a gente inicie esse tema e fale desse primeiro texto em prosa. Tratemos isso. Então, a próxima aula tem uma carga emocional muito forte, já adianto. Tem uma carga emocional, porque toda a perda de Jó e a reação dele é algo ímpar na Bíblia, é algo realmente muito belo. Depois, nós trataremos da aula 3 do Lamento de Jó, nas
Aulas 4, 5, 6, os ciclos de diálogos. Na aula 7, o monólogo de Eliú. Na aulas 8 e 9, os monólogos de Deus. E na aula 10, aquele grande desfecho, o epílogo em prosa. Qual que é a previsão? Terminarmos 21 de março. Isso contando o quê? Com todos os domingos com aula. Se algum domingo não tiver, aí já posterga, ou eu tento reduzir, não sei. Mas é só uma previsão. Não tenho nenhum controle sobre isso, mas esse é o planejamento, é para chegar o mais próximo possível disso, para não falhar com vocês. Ok? Então, bom, nós, ainda mais, né, nessa época que nós vivemos, de pandemia, muito falou-se, né, sobre o quanto é difícil entender acontecer isso. Por mais que exista um movimento muito grande, que não liga para a doença ou para as mortes, nós sabemos que qualquer morte, e ainda mortes em quantidade tão grande no mundo todo, uma preocupação do mundo, e o sofrimento do distanciamento em si, obedecer o distanciamento é um sofrimento social, é um sofrimento muito grande para muitas famílias, para muitos amigos, para muitas convivências. Ficar de máscara é ruim. A parte mais legal de vir à frente aqui é poder tirar a máscara um pouquinho. Então é horrível. E estar com a doença, para quem já descreveu essa doença, por exemplo, é um sofrimento muito grande, seja na perda de alguns dos sentidos, paladar, olfato, alguma coisa assim, ou mesmo nos piores sufocos de respiração. Mas não só essa doença, qualquer outra doença, não só isso como o desemprego, não só isso como os problemas familiares. Existe sofrimento no mundo. Existe sofrimento no mundo de uma forma muito grande. E esse livro de Jó, ele traz visões sobre o sofrimento. Basicamente, é um livro de exposições filosóficas sobre o sofrimento, com várias perspectivas, pontos de vista, pelo menos 5 pontos diferentes de vista. Então, o ponto de vista do narrador, que não sabemos quem escreveu, mas o narrador inspirado por Deus aqui, consciente do que está acontecendo no mundo espiritual, o ponto de vista dele é que o sofrimento é uma batalha espiritual pela glória de Deus. Então, o que está acontecendo ali é uma batalha espiritual pela glória de Deus, demonstrada através dos homens íntegros e retos, justos, que se desviam do mal. Então, isso é o sofrimento, é essa batalha espiritual, dentro desse primeiro ponto de vista do narrador. Depois, nós temos o ponto de vista aí dos 3 amigos sendo trabalhados, e é o pior deles, de longe o pior ponto de vista. Esse é errado, tá? Esse é errado. Que o sofrimento é diretamente consequência do pecado humano. Aí você fala, como assim é errado? Se nós olharmos que o sofrimento é consequência do pecado, está certo, obviamente, o mundo não foi criado para o caos, para o sofrimento, para a dor, para a morte, não foi criado. O que iniciou tudo isso no mundo? O pecado, sem dúvida. Então, só que, quer dizer que cada sofrimento que eu tenho é diretamente um juízo do que eu estou pecando? Não necessariamente, porque o justo também sofre. Afinal, como explicaremos o sofrimento de Jesus? Ele não pecou. Mas não deixa de, em outro plano, em outra visão, ser um efeito do pecado, do nosso pecado colocado sobre Jesus. Então é bem complexo essa parte dos 3 amigos, porque eles estão falando que Jó estava pecando e o livro mostra, não é isso. O livro mostra, não é isso. Por mais que não exista justo diante de Deus, entre os filhos de Adão, nós sabemos que não é uma causa e efeito. Ah, eu xinguei aqui, necessariamente vou ali ser assaltado. Eu fui lá e traí minha esposa, necessariamente eu vou ter um câncer. O livro de Jó mostra isso de uma forma muito clara. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
Do ponto de vista de Jó, ainda trazendo mais filosofia, para ele, o problema é inexplicável. Ele não é embaraçoso, mas não dá para explicar o sofrimento. Ele tinha consciência da sua vida, ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo com ele, e ele que estava sofrendo na pele dele. Ele fala, é inexplicável, eu não consigo decidir uma forma, não, é assim, A mais B igual a C. Não consigo. Só que ao mesmo tempo é desconcertante, é algo humilhante, é algo, um amargor muito grande para quem está passando pelo sofrimento, de tal forma que ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Então é algo muito profundo e desconcertante para Jó. Eliú, o quarto amigo, tem outro ponto de vista também, esse muito belo, falando que é um processo purificador que vem de Deus. Então o sofrimento é uma parte que, primeiro, o mal e o bem não afetam a Deus. Deus é superior a tudo isso. Isso são palavras de Eliú. E que todo esse sofrimento faz parte da gestão divina, e esse processo purifica. Esse é um processo que amadurece a pessoa em compreender tudo isso. E depois dele vem a visão do próprio Deus. E esse é o ápice do livro, a visão do próprio Deus, de que o sofrimento, o mal, os problemas que nós enfrentamos, as turbulências, provações e tentações, tudo isso são chamados de confiança e submissão a Deus. Ou seja, é para nós entendermos que Deus, ainda assim, continua supremo Deus, sobre todas as coisas, soberano Deus, sobre cada evento, e que tudo está assim sob seu controle, e que nós não temos a sabedoria dele de gerir o universo. Essa é a visão de Deus, por isso ele nos chama a confiar nele, e nos submetermos ao seu senhorio, à sua gestão, ao seu poder. Então, essas visões de sofrimento que nós analisaremos nestes capítulos que nós vamos estudar. Pois bem, alguns motivos para nós estudarmos. Antes, é só perguntar, tem alguma pergunta sobre o que foi falado até agora? Alguma dúvida, consideração, comentário? Qualquer coisa, sintam-se à vontade para perguntarem. Agora, os principais motivos para nós estudarmos. Motivos para o estudo. Tem vários motivos. Eu vi um grande pastor americano falando sobre esses motivos. Ele elencou, e eu extraí do que ele falou, 3 deles que nós podemos citar. Mas ele elencou 11. Muito bem elaborados. Mas eu separei 3 deles que são muito importantes para nós neste momento, neste enredo. Pessoas sofrem. É uma realidade. É uma realidade. Pessoas sofrem. Você entende isso? Pessoas sofrem. Isso é real. E ao lidar com esse sofrimento, isso exige de nós um conhecimento, uma sabedoria, uma maturidade muito grande. Por quê? Porque se nós analisarmos racionalmente, apenas com a razão, assim, como diria Salomão, debaixo do sol, ou seja, o conhecimento que os homens têm, sem Deus, a gente vai achar que tudo é um caos aleatório. Não tem motivo para a gente ser feliz ou sofrer. As coisas apenas acontecem pelo acaso. A gente apenas vive, as coisas acontecem, elas não têm motivo ou sentido. E essa é uma resposta que muitos ao seu redor encontram no sofrimento. E pior, que é algo sem sentido, muitos cristãos também acabam, na prática,
acreditando assim. Por quê? Porque eles olham para um Deus glorioso na Bíblia, que eles louvam no domingo, só que durante a semana, assistindo o jornal, eles olham para o mundo sofredor e eles não ligam as duas coisas. São duas coisas totalmente desconexas na vida deles. Então, o sofrimento, o problema, a dificuldade que nós temos em nossas vidas, ela existe e tem uma explicação e tem uma ligação com toda a vida cristã e todo o propósito da existência de toda a criação. Isso tudo está explicado e tem uma revelação de Deus, de uma forma especial, inclusive no livro de Jó, sobre por que isso acontece. Então, por isso precisamos. Pessoas sofrem. E ainda um adendo. Você também sofre. Aí fala, é que atualmente está bem tranquilo, tá? Eu não tive grandes problemas, então eu não estou sofrendo tanto. Se nesse momento você não está, graças a Deus, glórias a Deus, sofrendo, vai sofrer em breve. Isso é fato. No mundo tereis aflições. Vai sofrer em breve. Estou lendo ainda um livro sobre envelhecimento cristão. Cristãos lidando com o envelhecimento. E o próprio livro de sabedoria de Eclesiastes fala sobre isso no capítulo 12 de uma forma muito interessante. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus e venham os dias em que você vai dizer, não tenho neles contentamento. Mas ele não termina aí, ele segue falando sobre esses dias maus. É interessante ler o resto do capítulo 12, porque ele fala, nesses dias maus você vai ficar com dor nas costas, encurvado, nesses dias maus você vai ficar sem dente, você não vai sentir o cheiro das coisas, os barulhos vão te irritar, parafraseando, tá? Não citando. Então ele está falando de uma forma bem severa sobre o envelhecimento. Salomão não, o autor de Eclesiastes, né? O autor de Eclesiastes, o pregador, falando no capítulo 12. Então, mesmo que sua vida esteja uma beleza, nem que seja um processo natural de envelhecimento, há de trazer aflição. Você pode fingir que a aflição não está lá, não acompanhar o amadurecimento do corpo junto com o amadurecimento do espírito e da alma, do intelecto, da mente. Pode ser aquele velho que pensa que é uma criança e não adolescente. Pode. Só que você vai sentir o amargor, e por mais que você tente disfarçar, você tem que compreendê-lo, para que não caia nos erros que isso traz, proporciona, potencializa. Além disso, perdas de pessoas, problemas de saúde, problemas econômicos, problemas de relacionamento, tantas coisas ao nosso redor que somente alguém que não ama não sofre. Somente alguém que não tem preocupações com aquele que está sofrendo, não tem a empatia de sofrer por ele, junto dele. Então, se estamos num mundo com tamanho sofrimento, precisamos entender o sofrimento. Segundo, por causa desse sofrimento, e esse sofrimento é um dos motivos que o mundo questiona Deus. Você está preparado, se você realmente é um cristão e crê em Deus, você está preparado para uma pessoa em sofrimento chegar em você e falar, por que você diz que esse Deus é bom e isso está acontecendo na minha vida? Essa é a pergunta que ninguém quer ouvir. Porque a pessoa está na maior das dores, num terrível momento, e ela fala isso. E às vezes é o momento mais difícil de a gente citar a verdade bíblica. Dominar essa verdade bíblica é algo necessário, o livro de Jó nos ajuda a amadurecer nela. Então o mundo questiona Deus. Entendam que o mundo questiona falando que Deus não existe, esse Deus bíblico. Porque as características desse Deus bíblico, na mente de muitos, se resumem a, esse Deus é todo poderoso, o Deus dessas escrituras cristãs, esse pessoal que segue a Bíblia, o Deus deles é todo poderoso, pode fazer todas as coisas, e Ele é todo bondoso, Ele é pleno em bondade, e existe o mal. Então, existe uma incoerência. Por quê? Se Ele pode todas as coisas, e é todo bondoso, por que existe o mal? Ou Ele não pode
acabar com o mal, então não pode todas as coisas, ou ele não é todo bondoso. Ele tem um lugarzinho para, uma reserva assim, para aceitar que o mal existe. Então o mundo entende nessa lógica. A resposta do mundo é: esse Deus não é bom, ou este Deus não tem poder. Isso é necessário para nós entendermos a própria pessoa de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? E mais a fundo, não é só o mundo que questiona, em mentes brilhantes aí, eu estive lendo recentemente, um autor, todos conhecem, C.S. Lewis, não sei, já ouviram falar, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, do filme, também era um apologeta cristão da igreja anglicana. E ele defende, ele era um ateu, se transforma aí, intelectualmente em alguém que questiona o próprio ateísmo e vem a converter-se ao cristianismo. E depois começa a defender o cristianismo com o intelecto, com a razão. Uma das maiores dificuldades que ele admite ter é o sofrimento. Porque ele não consegue entender o sofrimento com esse Deus cristão. Ele não consegue, uma das mentes mais brilhantes de defesa da existência de Deus pela razão no cristianismo, não consegue. Tanto que ele escreveu 2 livros sobre o sofrimento, portanto ele remoer esse assunto. Então não é fácil, e atinge as igrejas, de tal forma que o último motivo mais urgente a ser elencado aqui, as igrejas odeiam a soberania de Deus. Vocês têm consciência disso? É claro para vocês essa informação? As igrejas, ou entre aspas, mas não vamos fazer isso, igrejas odeiam. O atributo mais odiado de Deus é soberania. Mais odiado de Deus. Tanto que eles, muitos não negam a soberania, mas pelo menos falam, mas Deus abdicou dela. Muitos podem até falar assim, não, Deus é soberano mesmo, ou seja, Ele controla todas as coisas. Todas as coisas são ativamente planejadas por Ele. Sim, mas Ele abdicou dessa soberania dEle. Ele tem, mas Ele deixou guardado as 7 chaves, nunca vai abrir. Então Ele deixou o mundo. Então o mundo é uma força alheia a Deus. Por isso que existe pecado. Essa é a maior resposta. Mais comum nas igrejas, inclusive batistas. Deus abdicou da soberania. Não sei se vocês sabem disso, por isso é um livro um pouco profundo, porque mostra que Deus nunca deixou nenhum dos seus atributos. Nunca deixou de ser quem Ele é em nenhuma parte do que Ele é. Ele é ativo em tudo que Ele é, porque Ele é perfeito e não mudaria a sua perfeição. Então Deus é perfeito e a sua soberania faz parte dessa perfeição. E as igrejas odeiam isso. Muitas igrejas, muitos cristãos odeiam isso. Então, sobre esse sofrimento, nós temos algumas oportunidades muito grandes ao estudarmos. E a primeira reflexão, antes de entrarmos no texto em si, é um poema que Robert Burns escreveu, só para a gente introduzir essa questão do sofrimento, que fala sobre os infortúnios da nossa vida. Vamos, então, aceitar alegremente e não diminuir os nossos escassos prazeres, lamentando nossa condição. Mesmo que venham infortúnios, onde estou, já encontrei alguns, e sou até grato por eles. Eles dão discernimento da idade ao jovem, tornam-nos sagazes, fazem-nos ver a verdade como ela é, o caminho certo e a maldade. Embora perdas e cruzes sejam lições bem severas, há sabedoria ali. Você vai chegar até ela,
e não irá encontrá-la em nenhum outro lugar. Somente no sofrimento, somente no infortúnio, somente nos reveses da vida. Então, esse poema, escrito por Robert Burns, é de uma postura de que há uma sabedoria escondida no sofrimento que nós tentaremos escavar nesse livro. Há uma sabedoria escondida. Saberemos por completo? Temo que não. Por quê? Só no sofrimento saberemos de uma forma mais completa. Quando você sofrer muito, tal como Jó sofreu muito, o processo, se você for um genuíno cristão, servirá no final das contas para você descobrir essa sabedoria que há no sofrimento. Que Deus nos ilumine o suficiente para que possamos em empatia entender o sofrimento de Jó e já aproveitarmos pela revelação, entender o máximo possível. Mas que se vier o sofrimento a qualquer momento em nossas vidas, que sirva para isso, para entendermos que há sabedoria que em nenhum outro lugar nós iríamos encontrar senão no sofrimento. Senão no sofrimento. Vamos falar então dessa primeira etapa de versículos, que é o que dá tempo hoje. O maior do Oriente. O maior do Oriente. Jó capítulo 1, de 1 a 5, mas leremos primeiramente do 1 a 3. Jó, de 1 a 3, diz: na terra de Uz, lembremos, eu vou utilizar a NVI, tá, para esse estudo, mas estejam à vontade para usarem qualquer tipo de versão em português. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Em algumas versões, era o maior homem do Oriente. Pois bem, quais as características primeiramente concedidas a Jó? Elas são ímpares. Elas são diferentes mesmo, de tamanho elogio dado a este. Íntegro, justo, temente a Deus e desviava ou evitava o mal. Então, podemos entender a partir daí que são, dentre os elogios que a Bíblia geralmente dá a homens, estes são riquíssimos. Poucos homens tiveram tanto elogio. A gente fala de Abraão. Talvez o maior elogio de Abraão foi ser chamado amigo de Deus. De Enoque foi andar com Deus. De Davi, o homem segundo o coração de Deus. E temos vários elogios dados a vários homens, heróis da fé sendo citados com vários elogios também, louvores a homens, louvores. Não tem problema louvar a homens, adorar sim. Louvar no sentido de elogiar, você vai elogiar pessoas, sem dúvida, pela boa atitude delas, pelos dons que Deus deu a elas e pela fidelidade a Deus delas também. Neste caso, a fidelidade dele é louvada. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem completo em sua justiça e retidão. Ele era um homem honesto. Ele era um homem que procurava se desviar do mal. Ele não dava oportunidades. Lembra muito o Salmo 1, versículo 1. Esse é um homem que se desvia do mal. Esse é um homem feliz, bem-aventurado, que não, de qualquer forma, não para junto com o lugar de impiedade. Mas, dentro de tudo isso que está sendo descrito, nós precisamos entender, ele era um pecador. Primeira coisa, não é um homem perfeito. Perfeito é só Cristo. Perfeito é só Jesus.
ele era um pecador. Era um homem comum, igual a nós, um homem normal. E outra coisa, real, existiu. Existem posições de estudiosos que esse é um livro de sabedoria, como uma alusão, uma parábola, que nunca aconteceu. Não acreditamos nisso. Se fosse só pelo livro, poderia até ser que nós chegássemos a essa conclusão, mas em Jeremias, em Lamentações está citado, em Tiago está citado Jó. Então é um personagem real, tá? É uma história real e aconteceu, com toda certeza que nós cremos nas Escrituras. Um homem normal, real e pecador. Então poderia ser qualquer um de nós. Agora, nós temos a certeza que a Bíblia nos descreveria como íntegros, justos, tementes a Deus e que se desviam do mal? Sabemos então que esse homem era fora do comum na sua retidão, um pouco despontado, tal como o único, né, que na sua geração parece que seguia, temia realmente a Deus, que é Noé, por exemplo. Nós temos agora Jó, em outro exemplo. Um homem diferente da sua geração toda, extraordinariamente reto. Esse é Jó. Também, e não como consequência, repito, também, e não como consequência, ele era rico. Não é uma teologia da prosperidade sendo dita, que ele era temente a Deus e por isso ele tinha. Não é isso. Ele simplesmente, além de ser próspero, tinha. Além de ser rico espiritualmente, era rico também nos bens materiais. Primeira coisa muito importante naquela época, ele tinha filhos, 7 deles, e filhas. Então, para um líder patriarcal, ter vários filhos é muito importante. Mas ele também era muito rico. Essa quantidade é muito grande mesmo, 7.000 ovelhas. Então nós estamos associando lã, se aquecer no inverno, vender lã, é algo riquíssimo, algo riquíssimo. Também 3.000 camelos, seja para transporte, para alocação, ganhar dinheiro, eles alugavam camelos também naquela época. 500 parelhas de boi, ou juntas de boi, ou seja, 1.000 cabeças de gados. Quando fala parelha ou junta, então, aqueles 2 gados juntos, colocados com aquela junta, com aquela parelha, para trabalhar mesmo o campo, para arar o campo, ser trazido junto com aqueles equipamentos pesados que rasgavam a terra para entrar a semente. Então, uma forma de se dizer, em vez de 1.000 cabeças, que a gente fala hoje em dia, 500 parelhas de bois. Então ele tinha carne o suficiente e serviço, não só nos bois também, e ainda transporte, mas serviço também de jumentos. Tinha 500 jumentos ao seu dispor, para transporte de cargas pesadas, também qualquer tipo de trabalho que seja necessário. E além disso, muita gente ao seu serviço. Muita gente ao seu serviço. Parece um rei da época. Ter muitos servos, que nem Abraão que nós citamos. E é muito interessante entender, para compreender essa época patriarcal, que as sociedades na época eram dessa forma. Estava comentando com a Ana, na leitura aí, que está sendo feita da Bíblia, que naquela época, para entendermos, não existia uma cidade em todo lugar, como existe hoje. Não existia um governo em um estado, como existia hoje, a organização toda que nós temos hoje. Às vezes se formava uma cidade, com algumas famílias mais fortes que outras, mas geralmente sem, ou fora da cidade, qual que era a organização da sociedade? Uma grande família. Foi assim até que se alicerçou o grande poder do Império Romano. No seu princípio, quando Roma foi formada, era por famílias, genos, pessoas mesmo, poderosas que começaram a se formar nos patriarcas, nos pais ou nos patrícios, como nós chamamos na história. Ou seja, era muito importante para aquela época uma grande família. E essa família de Jó
era riquíssima, entendam, basicamente, em outras palavras, ele era um líder de uma comunidade, ele era o líder de uma nação, de Jó. Abraão também era, por isso é muito importante o descendente, muito importante o filho homem naquela época, porque seria aquele que assumiria a nação, é praticamente o rei sem um reino, mas na verdade com súditos, com as famílias agregadas, muitas delas servos, agregados, famílias juntas. Então é muita gente, muito gado, muito cuidador dos gado, muita gente na lavoura, e ele como responsável por tudo isso. Essa é a família dele, riquíssimo. Jó, Abraão também foi assim. Então entendemos que a sociedade funcionava dessa forma. Alguns destes se juntavam com outras famílias e formavam uma cidade, muravam em volta das terras. Essa é a cidade, a origem da cidade. Pois bem, com tudo isso, ele era um homem muito potente da época, mas continuava íntegro. 4 e 5, para encerrarmos. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Então, costuma dizer, já entender que esses filhos já eram em idade, casados já, e promoviam suas próprias festas familiares aí. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez, os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Ou seja, nós estamos falando que eles faziam festas. Lembra esse tipo de festa dessas épocas bíblicas aqui, que eram dias? Obviamente, não tinha carro, os campos eram um pouco distantes, às vezes a caminhada é muito longa, a pessoa não vai caminhar horas para ir para um lugar, festar e voltar no mesmo dia, tipo, chegar no outro. Não. As festas eram algo um pouco mais demorado, de receber pessoas em casa e dias de festa. Esses banquetes promovidos pelos filhos de Jó eram grandes dentro da família e mostram ainda a riqueza de Jó, só que mostram também o cuidado de Jó sendo mantido. É interessante citar, é uma família feliz de Jó, filhos que promovem banquetes entre si, uma família harmoniosa, numerosa, é algo fantástico, algo que a Bíblia elogia, ter muitos filhos, ter uma família grande, reunida. O que o mundo mais ama é chegar na época do Natal e dar certo o Natal, da família reunir e estar harmoniosa. Jó tinha isso, promovido pelos filhos várias vezes, sem data especial, vamos fazer uma festa. Pois bem, banquetes, harmonia, mas uma coisa que destaca-se, o zelo de Jó. O zelo, o cuidado de Jó. E essa palavra zelo é muito potente, porque ele firmemente tinha uma resolução e cuidava para que ela fosse cumprida. Qual? Santificava os seus filhos logo após o banquete. Logo após o banquete, ele chamava os seus filhos para a purificação, para a dedicação desses filhos a Deus. Ou seja, ele ensinava esses filhos que por mais que eles se alegrassem, o coração deles, acima de tudo, deveria estar em Deus. E ainda sacrificava por eles na possibilidade deles terem blasfemado a Deus. Na possibilidade. Então, possíveis pecados, como diz Salmos 19, 12. Salmos 19, 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. O salmista pede perdão até pelos pecados que ele não sabe que cometeu. Até o que ele nem conhece, não tem consciência. Tem pecados que a gente nem sabe que a gente cometeu. E esses também devem ser alvo do nosso pedido de perdão. Não só o pecado confessado, consciente, mas até os que a gente nem percebeu. Porque a gente é tão cheio de erros, que às vezes o erro nem aparece perante os nossos próprios olhos. E o pedido do salmista é: absolve-me dos pecados que eu desconheço também. Até destes eu peço perdão.
Jó tinha essa postura até com os filhos dele. Até com os filhos dele. Se porventura, em algum momento, que seja bêbados ou exaltados pelo vinho, ou na alegria dos seus corações e alguma irresponsabilidade, não sei, se em algum momento eles blasfemaram a Deus, ele já de madrugada sacrificava. Então Jó era o sacerdote da sua família, por excelência. Então uma frase para resumir isso: Jó demonstra o verdadeiro ministério de um chefe de família no ofício de pai. Respeitava o momento de alegria, ensinava o período de santificação e mantinha-se secretamente no altar de Deus por eles. Três grandes informações aqui. Primeiro, ele não jogava água no vinho dos filhos. Ele respeitava o momento de alegria dos filhos. Faz parte. Aquele pai que apenas tenta tolir esses momentos, sofrerá as consequências ruins disso, com a revolta do filho. Outra, ensinava ao filho o período de santificação, o período de buscar, de consagrar-se. Sim, essa é a responsabilidade. E por fim, e esse é o momento secreto, no secreto vai, ajoelha, vai e oferece a Deus, no altar de Deus, perdão pelos pecados do filho. Vai que o filho também não se arrepende. Mas ele faz isso como um sacerdote, como um representante, como um mediador. Essa é a postura do ofício de pai por excelência, como chefe de família, sacerdote da família. E finalizando então, as primeiras lições, para a gente deixar bastante latejando na nossa cabeça nesses 5 primeiros versículos. Nosso testemunho é de integridade. O que poderia ser relatado de nós, num escrito sobre nós, pode chegar perto do que foi relatado no versículo 1, sobre Jó? Somos retos, íntegros, desviamos-nos dos males que nos rodeiam. Depois, a riqueza nos afasta de Deus, e essa é uma realidade deste mundo. Nem que seja, não sou rico, não preciso nem me preocupar, mas a busca te afasta. Então a riqueza, a economia, o dinheiro, o trabalho, a prosperidade que você pede, não, eu só quero estabilidade, depois eu me dedico a Deus. Isso te afasta de Deus? Essa é uma realidade constante, inclusive na igreja. Pessoas que pensam em primeiro lugar no trabalho e acabam prejudicando a sua vida espiritual, porque a prosperidade afasta de Deus. Jó não era assim. Mesmo rico, mesmo próspero, mesmo tendo tanta coisa para se preocupar em crescer ou manter, porque ele poderia a qualquer momento ser assaltado por nações diferentes, como veremos na próxima aula. Isso ele não tirava dele os momentos de santificar, sacrificar. Então não o afastava de Deus. E por último, os homens chegaram aí. Temos homens sacerdotes em nossos lares. Temos homens que têm essa postura de Jó, de sacerdotes do lar, realmente que olhem para a família. Acho muito interessante, num seriado que eu assisti, num casamento, o homem entrava de capa e tirava a capa e colocava sobre a mulher. Então agora ele está abaixo da minha proteção. Essa é a postura do homem sobre a sua família como sacerdote. Ele precisa cobrir a sua família da espiritualidade, da proteção, do zelo. E Jó mostra isso sobre seus filhos. Como os homens têm sido zelosos pelas suas famílias, como sacerdotes do lar. Como têm sido responsáveis. Falando, não, eu vou assumir, mesmo que ele não se arrependa, cobrirei essa casa com arrependimento. Mesmo que eles não sirvam, cobrirei essa casa com serviço. Mesmo que eles não amem, cobrirei essa casa com amor. Essa é a postura do sacerdote, mediador, chefe de família, e primeiro a servir, primeiro a se ajoelhar. Que essa seja a postura dos homens e demais líderes, mulheres, cristãos. Vamos orar para encerrarmos a primeira aula? Deus nos abençoe nessa busca. Oremos. Glorioso e amado Deus, nós louvamos. Louvamos
porque temos a oportunidade de abrir e estudar a Tua Palavra. Louvamos porque temos a possibilidade de entendermos ainda mais sobre quem Tu és, e principalmente nessa perspectiva tão difícil do mistério do sofrimento. Que possamos, ao final de cada lição, entendermos o quanto dependemos de Ti, o quanto Cristo, por excelência, é o nosso mediador que nos cobre perfeitamente em sua justiça e santidade, mas que nós, como cristãos, devemos seguir este exemplo e cobrir as nossas famílias da mesma forma, em retidão, em arrependimento. Ó Deus, nos conduz a sermos íntegros e retos, nos conduz, ó Deus, a termos piedade em nossos corações, e nos conduz, ó Deus, a amar, sobre todas as coisas, a amar, e a entendermos que o sofrimento exalta a Tua glória e a Tua supremacia. Esteja conosco, ó Deus, nessa série de estudos, nos abençoe a entendermos esse livro de sabedoria. Em nome de Jesus, amém. A aula está encerrada.